Coletiva com Hélio dos Anjos. Elias Aredes, Rádio Brasil. Professor, boa tarde. A cada rodada, a Ponte Preta enfrenta equipes com características técnicas e táticas diferentes umas das outras. E muitas vezes é preciso realizar treinamentos para adaptar a sua equipe às necessidades impostas pelo oponente. Só que, por outro lado, também é verdade que o senhor recebeu muitos jogadores contratados e precisa utilizar os treinamentos para buscar um time titular e introduzir a sua metodologia de trabalho. Como juntar essas duas necessidades diante do escasso tempo oferecido pelo calendário do futebol brasileiro? Olha, o problema nesse momento não está sendo nem o tempo escasso, está sendo sim a chegada de novos jogadores. Isso aí acarreta sim a necessidade de trabalhos durante a semana para você modelar bem as características desses jogadores e modelar também a nossa característica de trabalho em relação a eles. A gente sempre faz 3 dias de treinamentos voltado para o nosso time e 1 dia voltado para o adversário. Coincidentemente, nós trabalhamos a nossa equipe ontem em termos de posicionamento, em termos de conjunto, baseado naquilo que nós temos do CRB, principalmente daquilo que nós tiramos nos últimos jogos no qual nós estudamos. Então a gente tem que dividir bem a semana, criar situações realmente de aprimoramento técnico, físico, do conjunto da nossa equipe, mas tirando um treinamento, pelo menos, visando o adversário. Wendel Coral, Rede Família. Hélio, você pretende manter o Wesley e o Matheus Anjos na equipe para o jogo deste sábado? E Diego Alves do GE. Hélio, após o jogo com o Operário, você disse que a Ponte se adaptou melhor com as mudanças no segundo tempo. Entraram jogadores como Ramon Carvalho, Echaporã e Nicolas. Dentro desse contexto e com a semana cheia que você teve para treinos, deveremos ver uma Ponte com escalação diferente para o jogo com o CRB? Olha, nós usamos muito bem a semana para fazer essas observações. Algumas observações para você criar mais convicção, não é isso? E outras para você também dar a oportunidade e ter a oportunidade de fazer alguma variação que pode acontecer no decorrer do jogo. Nós teremos, sim, teremos mudanças na equipe, mas coisas bem tranquilas, que você não pode ser radical para você não acarretar mais problemas no conjunto dessa equipe. Mas teremos, sim, pequenas mudanças. Vinícius Barel, Rádio Central. Boa tarde, Hélio. Alguns atletas que chegaram recentemente, como o Alisson, Dodô, Douglas Santos e Matheus Alessandro, podem aparecer entre os relacionados? Pode, porque pelo menos 2 deles chegaram num nível muito bom físico, né? Todos os exames e testes foram feitos nessa semana de preparação, participaram dos trabalhos táticos, quer dizer, tem alguns jogadores sim que vão ser novidades nessa relação para o jogo contra o CRB. Júlio Nascimento, CBN Campinas. Hélio, a Ponte enfrenta um jejum de 10 jogos sem vitória, além de ainda não ter vencido desde o início do seu trabalho. Como você transforma isso em motivação para não deixar se tornar pressão? E Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Hélio. Mesmo para você, com toda a sua bagagem no futebol, qual o peso de não ter conseguido ainda uma vitória no comando da Ponte? Marcos Ceroni, Ponte News. Boa tarde, Hélio. Você assumiu a Ponte Preta na reta final do Paulistão e até agora são mais de 2 meses sem vitória. Foram 6 jogos com 3 empates e 3 derrotas. Você se cobra e como passa essa questão ao time para quebrar essa sequência sem vitórias? Olha, primeiramente eu quero deixar bem claro que a situação incomoda a todos. Nós todos aqui estamos incomodados. E se nós não tivéssemos incomodado, alguma coisa estava errada, né? Nós temos que ter um equilíbrio dentro do trabalho. Eu, principalmente, que comando, que tomo as decisões em relação à escalação, em relação à programação de treinos, né, junto com a minha comissão técnica, e a parte também psicológica, né? Mas nós não podemos, por exemplo, aliviar a pressão. Porque se aliviar a pressão, daqui a pouco começa a acontecer um processo que a Ponte está pagando há muito tempo. Então, daqui a pouco você tem que ter realmente equilíbrio. Mas, acima de tudo, a responsabilidade ela tem que ser sempre maior do treinador. E o treinador que tem que criar situações para que aconteça a cobrança natural, que aconteça o trabalho natural, mas que isso também não torna uma coisa que agrida mentalmente, psicologicamente os jogadores. Nós temos enfrentado alguns problemas. Eu acho que o mais importante na Ponte Preta é você modelar o novo perfil, principalmente dos jogadores,
que vão ser mais usados, e isso daqui a pouco leva um pouco mais de tempo, mas é como eu friso sempre para eles. Nós estamos no futebol brasileiro é assim, e é assim que nós temos que trabalhar, buscando o resultado imediato para sustentar um trabalho de médio a longo prazo. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Hélio, os atletas João Pedro, Thales, Luiz Fernando e Matheus Matias estão nos seus planos para a sequência da temporada? Olha, eu vou ser muito sincero, nós temos alguns jogadores na frente desses, em termos daquilo que eu tenho observado. Conheço bem os jogadores, né? Mesmo um ou outro treinando até menos tempo comigo, né? Mas nós temos, fora esses jogadores, outras opções que estão ligados mais diretamente ao meu planejamento de jogo, de trabalho para a Ponte Preta nesse momento. Carlos Batista, Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Hélio. Você vai escalar 3 volantes e 3 atacantes contra o CRB? Joga sem meia por opção tática ou por não ter um meia de qualidade que resolva? Olha, nós temos 2 jogadores que são oriundos e que são formados como segundo homens de marcação de meio campo, né? E nós temos 3 hoje, que também sabe fazer muito bem o primeiro volante. Então nós não jogamos com 3 volantes. Quando a gente está jogando, nós jogamos com a trinca, né? Por isso mesmo que eu optei pela contratação do Ramon, por ser um jogador que faz o primeiro e faz muito bem o segundo, para mim melhor o segundo, e ser canhoto, porque eu estabilizo mais o posicionamento do Naldi, do próprio Alisson se jogar como segundo, e as opções que nós temos como meia, elas são viáveis. Mas no momento eu estou mais atento a outras situações da formação de meio campo.